Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Eu sou a Roberta, da Paróquia São Francisco de Assis, no bairro Adriana, em Campo Grande, agente da PASCOM. Hoje nós vamos ter como convidada a irmã Jaqueline, que já vai entrar aqui ao vivo, para falarmos sobre a vida da vocação religiosa, tá? Conto com vocês. Nós já temos algumas perguntas prévias e no final da live, quem desejar pode postar aqui, que aí nós vamos perguntando, tá? Mais uma vez, boa noite a todos. A irmã já vai conectar, ela já vai entrar. Peço só que vocês aguardem só um pouquinho, tá? Porque a internet é assim, né? É um mundo que a gente pensa que é muito rápido, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho mais devagar do que nós imaginamos. Tá, só mais um pouquinho, que a irmã já vai entrar. E aí, hoje nós também começamos a Quaresma de São Miguel, vocês podem acompanhar, né? A Quaresma de São Miguel. O vídeo está disponível na nossa página do Facebook. Olha, a irmã já entrando, já está conectando. Só mais um pouquinho, né? Santa Clara, clareai a internet. Santa Clara, que nós celebramos nessa última terça-feira, né? Da comunicação. Oi, irmã, boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Tudo bom, irmã? A paz de Jesus, o amor de Maria. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sim, graças a Deus, tudo bem. Estamos com um pequeno delay, mas fique tranquila que acostumado aí com esse delay que a gente estava falando com as pessoas que a internet tem esse problema e pedindo a Santa Clara, né, para interceder aí para termos uma boa transmissão. Irmã, fique à vontade para se apresentar. Sim, eu fiz uma breve apresentação da senhora, que é a irmã Jaqueline, né? Sim, o vídeo está travando, talvez seja pelo problema de conexão. Está travando, isso aí. Pode falar, irmã, estou lhe ouvindo. Aqui eu tenho meu... Oi, oi. O problema é a internet. Eu acho que a sua localização, de repente, é a internet. Eu vou falar aqui com o nosso agente da PASCOM aqui, que ele está mandando já uma mensagem para a irmã, né? E eu peço um pouquinho de paciência a todos. Enquanto isso, vocês podem ir compartilhando o nosso link para privilegiar, né? Não é todo dia que nós temos uma irmã para falar da vida religiosa, a vocação de uma religiosa, né? Eu estive conversando com a irmã que a religiosa é uma pessoa assim que a gente não tem tão perto da gente como padre, né? Então podemos, irmã? Agora a internet está... Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E também agradecer ao Pai Anderson. Me senti muito lisonjeada, né, pelo convite. Ele não está ao vivo nesse momento, mas aí eu faço a representatividade dele, né? Represento ele, e é uma honra para nós da comunidade São Francisco de Assis estar falando com a senhora, né? E para mim também é muito gostoso poder ajudar, né? Isso.
E Então, eu sou irmã Jaqueline Maria, do Por Amor Misericordioso de Jesus. Hoje faço 12 anos de noviciado. nossa, Foi no parabéns, dia de hoje, irmã! 15 de agosto, que entrei para noviciado. Uma data muito bonita, né? Então, tenho três. Sim, muito linda, né? E tenho 13 anos de congregação, né, de vida religiosa. Tenho 38 anos. 35, 38 anos. E sou natural do Piauí. E já há 12 anos moro aqui no Rio de Janeiro. Já é uma carioca. Ah, e a minha congregação... Não, você é piauiense até a morte. Os cariocas. Ah, sim. Então, irmã. E sou natural, né, da cidade de União, inclusive. Ah, Né, tem gente de lá nos assistindo. isso, aproveite aí, pode falar com seus conterrâneos aí, mandar um abraço para todos. Gente, um abraço para todos vocês, muita saudade. Não vejo a hora dessa pandemia acabar, né, para a senhora poder visitá-los. Então, aproveitando sim. Das suas raízes, como é que foi o despertar da sua vocação? Então, assim, eu não sei exatamente. Ah, que será que travou? Coração muito grande pela igreja, pelo trabalho da igreja, pelas coisas da igreja, né? E assim, eu ainda criança, eu ia para a Santa Missa, eu sou a filha mais eu me arrumava e levava meus irmãos para a missa, né? Para a Santa Missa, para a festa das crianças. Então, eu sempre tive um gosto muito grande. E assim, eu não sonhava exatamente em ser religiosa, eu sonhava em algo que eu pudesse servir as pessoas, que eu pudesse ajudar as pessoas, né? E assim, quando eu tinha 18 anos, da minha paróquia de origem, né, da Senhora, ela me convidou para fazer parte, né? Me convidou. E eu achei muito interessante, que até então eu nunca tinha escutado falar de vocacional, o que é isso? Né? E ela me explicou, né, que não é para você, exatamente para você ser freira, você vai descobrir a sua vocação, você vai discernir a sua vocação. E assim, eu achei algo muito interessante, né? Eu cheguei em casa e falei logo para minha mãe. Só que antes de eu participar do primeiro encontro, eu dei para Teresina, né? E assim, e nisso, sempre que eu via uma religiosa, eu ficava assim babando, eu ficava, meu Deus, que coisa linda, eu quero isso pra mim, mas não dá, isso não dá pra mim, essa vida não dá pra mim. E assim, eu tinha muita vergonha de falar com freira, muita vergonha mesmo. Aí, tá certo, eu fui morar com minha tia, né, e daí eu mudei, acabei mudando de bairro, assim, o meu interesse adormeceu, meio que adormeceu, né? E aí minha mãe foi e mudou para Teresina também. E aí eu fui morar com a minha mãe. Aí já com a minha mãe, sempre todos os lugares que eu ia, eu me engajava no grupo da igreja, né? Sempre no coral. E mãe, uma amiga da rua, né, que eu já havia feito, ela me convidou para ir para o grupo da Renovação Carismática. De oração, né, da Renovação Carismática. E aí, tá, eu gostei e tudo, tá, a gente foi embora. Depois ela me falou que eles me chamam de Kelly, né? Mas eles lhe chamam de Kelly por quê? Que eu não entendi? Aguardem só um minutinho que... Músicas de Irmã Kelly Patrícia. Ah, sim, sim. É, porque como a senhora também canta, né, aí lembra... Só um pouquinho.
Onde que parou? Voltou. A internet tem essas coisas. Mas aí a senhora era de ao vivo, né? E a irmã Kelly Patrícia é tão carismática. Kelly Patrícia, né? Sim. E assim, eu ouvia sim, e eu ouvia as músicas dela, me dava assim uma coisa que eu não sabia explicar e uma vontade de chorar. E na verdade eu chorava mesmo, né? Chorava muito. Eu falava, meu Deus, eu quero isso. Ser tua esposa, ó Jesus, Carmelita, mãe das almas, deveria ser bastante para mim. Então, assim, era algo assim, e naquele momento, nesse período, a vocação estava explodindo dentro de mim. E eu fui falar a Kelly Patrícia foi fazer um show em Teresina, eu fui nesse show com ela, nesse show dela, com uma amiga, né? E no final do show, lógico, ela fala, né? As meninas que estiverem interessadas, que podem conversar tal. E eu pensei, eu vou. Só que a minha amiga então não falei para ela que eu queria falar com a irmã, então a gente foi embora, aí passou. Aí eu falei, não, eu vou falar com o meu pároco, né? Eu fui falar pro padre que eu tava com uma sede muito grande de seguir a vida celibatária, porque também eu estava fazendo um estudo para coordenar o grupo jovem do grupo de oração, né? E eu estava lendo sobre a vida celibatária e eu fiquei apaixonada. E eu falei pro padre, né? Ele ficou assim, olhando assim para mim, estagnado. Kelly, tu? Falei, sim, padre, eu. Porque assim, quase ninguém acreditava, né, na minha vocação. Não que eu fosse assim uma peça muito rara, né? E aí ele foi e marcou com umas irmãs para eu ir, né? Ele perguntou se eu iria, eu falei sim, com toda certeza. Só que aí, por motivos dela lá, elas não puderam me receber, porque não iam poder me dar atenção, iam estar muito ocupadas. Tá? Não, padre, tudo bem, sem problema. E aí a gente teve um congresso da renovação e a gente foi, né, lá em Teresina. Fui com os coordenadores do grupo de oração que eu fazia parte. E nisso eu já havia falado para eles desse meu desejo, né? E aí estavam lá as irmãs. E aí ele chamou a irmã e eu morrendo de vergonha. Chamou a irmã, perguntou o que eu perguntei. Será que tem que cortar o cabelo para ser freira? Ele falou, não sei. Ele chamou a irmã. E a irmã falou que... E a irmã falou, sim, eu falei. Porque eu tinha um cabelo bem grande, eu tinha muitos ciúmes do meu cabelo, né? E aí depois ele me chamou, ele falou, Kelinha, vem cá, eu fui, né? Aí ele falou, vou te apresentar aqui a irmã Cristiana. Eita, meu Deus, naquela hora meu ar faltou. E a minha vontade foi de sair correndo, com vergonha, porque eu não sabia que ele ia me apresentar para a irmã. E aí ele falou para ela que eu tinha esse desejo de ser freira, né, e tal. E aí eu tinha que ficar ali, né, não podia fazer feio, eu não saí correndo. Eu fui, me apresentei para a irmã e falei, é isso mesmo. E a gente marcou uma conversa, né? Aí a gente marcou a conversa. E era justamente as irmãs carmelitas descalças, servas dos pobres do Brasil, que é a congregação a qual eu estou. Né? Por isso que eu digo que, assim, fazendo essa da minha vida, do meu chamado, eu digo que eu tenho certeza que Deus, ele me encaminhou para essa congregação, né? Ele me queria na vida religiosa e nessa congregação. E aí, tanto que isso foi em maio de 2007. Aí, as irmãs, aí foi o tempo de eu pedir demissão do trabalho, eles não queriam me demitir, queriam me oferecer uma promoção, queriam me promover para eu ficar, eu falei, não, mas eu vou... Mas você tem certeza? Eu trabalho de supermercado, né? Aí ele falou, a gente promove, você fica... Não, eu vou sair, eu vou pro convento. E aí eles disseram assim, a vaga vai ficar aqui aberta. No dia que você quiser voltar, você pode vir. Eu falei, não, pode colocar outra pessoa, porque eu não vou voltar. Eu também nem sabia que poderia, entrando no convento, você sairia novamente. Porque para mim, foi, digamos que um tiro no escuro. Para mim foi aquele fogo do chamado, aquela sede de responder simplesmente. Então eu não procurei saber detalhes. Eu simplesmente me lancei e fui. E quando foi isso? Foi em maio. Aí foi a demissão do trabalho, resolver as coisas. E agosto já estava dentro da congregação. Agosto do mesmo ano. Nossa. E lembrando que
Lembrando não, né? É, assim, gente, porque assim, eu conheci a irmã essa semana, no dia de Santa Cecília, né? E a gente bateu um papo muito agradável. E a senhora entrou exato um mês depois, não foi? Que é poucos dias, melhor, depois do seu aniversário, né? Alguém está escrevendo alguma coisa aqui a respeito do cabelo. Sim, Alguém estava falando tava falando de cabelo aqui. O Paulo, né? Ele está pegando aqui os comentários e me passando. Mas assim, foi a minha irmã que botou. Meu irmão tá falando que foi a Maria Antônia. A irmã falou que é a irmã dela. É o que o pessoal talvez não esteja vendo. Meu Deus, o cabelo, isso. O meu cabelo eu nem acreditei, amava mesmo o cabelo dela. É uma curiosidade até que eu tinha esquecido de colocar aqui, né, nas perguntas, essa questão do cabelo, né? Porque assim, para a mulher o cabelo é uma vaidade, em outras religiões o cabelo é o véu da mulher, e na verdade o véu da religiosa é o hábito, né? Sim. Não é verdade? Exatamente, é verdade. E assim, e esse ato de cortar o cabelo curtinho, ele tem um significado muito grande, que é total entrega a Deus, sim. né? Total entrega Muito a Deus. bacana. E assim também é o despojar-se, né, da vaidade. A gente abriu mão disso. Sim. E a senhora estava falando da irmã Kelly Patrícia, né? Aí a irmã Kelly Patrícia também é carmelita, mas não da mesma, são linhas diferentes, né? Isso, sim. Ela é o Instituto Resige, né? Ela é até fundadora. É outra congregação, é outro instituto. Sim. E aí, qual foi a reação da família, dos seus pais, da sua irmã, né? Quando ela falou assim, eu vou entrar na vida religiosa, agora serei irmã. Então, a minha mãe, porque assim, o meu pai, eu não conheço o meu pai. Agora tem pouco tempo que eu comecei a ter contato com ele, mas só online, né? E assim, para minha mãe eu sempre falava, e ela comentava com as amigas dela e tudo e tal. E ok, beleza. Só que quando eu conheci as irmãs, que eu falei para ela que eu conheci, que eu ia entrar, aí ela não quis. Ela não achou uma ideia muito legal, não. Até porque também nós somos muito ligadas, né? Às vezes parecia que eu era mãe e ela filha, né? Eu sou a filha mais velha. E assim, eu fui conversando muito com ela. E aquela, né, assim, aí eu fui conversando quando com é na sua ela, casa, né? Não, que isso, não quero. Sim. E aí eu fui conversando com ela, fui explicando, e fui lendo passagens bíblicas para ela, né? Aí ela falou assim, Kelly, mas tem tanta forma de se seguir a Deus. Eu falei, sim, mãezinha, tem muitas, e essa é a qual eu me sinto chamada. Ela falou assim, mas se acontecer alguma coisa? Eu falei, se acontecer eu não vou poder impedir, né? E aí, assim foi, até que um dia teve uma festinha na casa das irmãs, né? Aí eu fui, levei minha irmã nessa festinha. Conheceu as irmãs, ela viu a felicidade das irmãs, viu como que eu estava lá na casa, que eu estava muito feliz também, viu que era de fato o que eu queria e que era a minha felicidade. E então ela aceitou. Ela aceitou a partir daí, né? Ela viu que era de fato o que eu queria, que era a minha felicidade. Olha, o Padre Anderson, ele já está nos assistindo, né? E ele falou que é uma alegria ver e ouvir a senhora. Padre, para mim também é uma alegria estar aqui. Embora vergonha, né? Mas... Fique tranquila. Bom, então essa pergunta que eu faria, né? Se a senhora não fosse religiosa, o que seria? Então, antes de querer entrar para o convento, eu tinha uma ideia fixa de ser advogada.
Por quê? Eu queria ser advogada da Defensoria Pública, porque eu ficava indignada de ver pessoas serem condenadas, sendo inocentes, por não terem dinheiro para pagar um bom advogado. Então eu ficava muito, muito revoltada com aquilo. Então eu queria ser advogada da Defensoria Pública para poder defender as pessoas. E assim, e também, ao mesmo tempo, também eu queria casar, eu queria ter 3 ou 4 filhos, e também ter uma casa enorme, muito grande, para eu adotar todas as crianças abandonadas que eu encontrasse. Mas, de toda forma, sempre naquela vocação, assim, de servir e ajudar os menos favorecidos, né? Sempre naquele anseio, né, de servir a eles, né? É muito... Exatamente. Tanto que na congregação, né, quando a irmã me apresentou a congregação, o que me chamou a atenção e que me fez dizer, sim, esse é o meu lugar, foi quando ela falou do trabalho, porque antes a gente tinha um abrigo, né, de crianças, e também cuidava de idosos. E eu sempre, crianças foi sempre a minha paixão, e idosos também. Eu falei, então, é esse o meu lugar, é isso que eu quero. Então, fiquei encantada e fiquei doida e quis entrar logo e entrei. São os mais... Só que, no caso, o cuidado com os idosos era em Portugal, né? Só que agora as irmãs não estão mais com esse trabalho, elas estão trabalhando com a pastoral. Ah, sim, entendi. Mas o trabalho com as crianças, mesmo que não tenha mais o abrigo, mas a gente tem creche, tem obras sociais, né? E a gente continua trabalhando. E essa creche que é onde a senhora serve, né? Ela é pública, né? Tem um convênio com a prefeitura, isso. Irmã, como eu lhe falei no início, né? A gente sabe muito pouco das religiosas. Porque, assim, até chegar padre e tudo, a gente tem mais o contato com os sacerdotes e os futuros sacerdotes. E aí a gente sabe, por exemplo, o seminarista, ele recebe o leitorato, o acolitato, o diaconato transitório até o dia que chega a ordenação, né? Onde deita-se o velho homem, nasce o novo homem. Sim. E como é esse processo para as religiosas? Então, para as religiosas, vou falar especificamente assim, na nossa congregação, sim. Né? Há aquele enamorar-se, né? Aquele primeiro amor, aquela vontade, aquele anseio, né? E você começa a conhecer a congregação, começa um acompanhamento mais externo, e aí você vai se aproximando mais, vai conhecendo mais, até chegar a fazer a experiência, né? Sempre, para mim, a minha experiência, para mim, eu não via o dia de colocar o hábito. Eu não vi o dia de colocar o hábito, né? Embora eu creio que o dia primordial seja o dia do sim definitivo, né? A profissão perpétua, né? Digamos que é o casamento com Cristo. E assim, na nossa congregação vem esse enamorar-se primeiro, né? Vem o conhecer, aí vem cada etapa. E cada etapa tem a sua peculiaridade, né? E aí você vai dando seus passos, vai conhecendo, você também vai sendo analisada. Aí tem tanto o fato de eu aceitar dar mais um passo e também de eu ser aprovada. Não basta só eu aceitar. Tem também um conselho, tem a madre geral, tem a irmã que dirige a casa, né? Que no caso é a comunidade ali da casa, né? Que está avaliando a sua caminhada, a sua resposta. Porque não basta eu querer, eu tenho que também buscar viver, buscar me adequar àquele estilo de vida, né? Então a gente tem cada etapa, o aspirantado, postulantado, noviciado, profissão simples e, finalmente, os votos perpétuos, que é o sim definitivo. Ah, né? Sim. E é uma caminhada de quanto tempo? No mínimo, 9 anos. 9 a 10 anos, no mínimo. Até chegar aos votos definitivos. Bastante tempo, né, para você... Até chegar aos votos definitivos. Sim, e aí chegando aos votos definitivos tem
Aí até a pergunta que vem a seguir, né? Que aí a senhora falar dessa questão dos votos, da renovação, porque aí não só são 9 anos, são 9 anos e ainda tem mais um pouquinho de tempo, né? Porque esses votos são renováveis. Então, quando a gente faz a profissão simples, né, é que vem depois do noviciado, que são 2 anos de noviciado. O noviciado é a terceira etapa, né? Então, terminando o noviciado também, que é aquela questão que eu já comentei, né, que eu já falei, que tem todo um processo de avaliação, né? E também o da própria candidata de discernimento, né? Se ela de fato se encaixou naquela vida e se é aquilo mesmo que ela quer. Né? Então, depois que eu faço a minha profissão simples, que a gente chama de profissão simples, né? São os votos temporários, então eles são válidos por 1 ano. Então, durante esse ano, eu me responsabilizei de viver o voto de pobreza, castidade e obediência, né? Então, terminado esse ano, então eu sou livre para renovar, se eu for aprovada, né? E sou livre também para deixar, para voltar para casa, se eu discernir que não é a minha vocação e que eu não quero mais. Ah, sim. Né? Então, isso, depois que eu faço a profissão simples, essa renovação acontece por mais 5 anos, podendo se estender ainda por mais 4, caso eu ainda tenha dúvidas, ou a congregação veja, né, no caso a Madre Geral, o Conselho Geral, a comunidade que a gente está presente, né, a irmã que acompanha, veja que a gente ainda não está idônea, né, para professar, fazer os votos definitivos, então a gente vai renovando por mais 4 anos, que é no máximo, né, depois dos 5 ainda no máximo por mais 4. Então, terminado esse tempo de prorrogação, né, digamos assim, aí ou faz os votos perpétuos ou então volta para casa. Ah, entendi. E, assim, pode-se tirar uma licença por alguma necessidade da família, por saúde de alguém da sua família ou sua mesmo, pode se afastar, mesmo depois dos votos temporários, dos votos que são renováveis, e agora a senhora já está nos votos definitivos, né? A senhora pode tirar a licença? Definitivos, sim. Sim, nesse caso, sim. No caso, tipo, a saúde for minha, né? Então, se eu estou quando eu estou na família religiosa, então essa é a minha família. Então, tudo para mim não é mais a minha família de sangue, é a minha família religiosa. Então, a congregação, as irmãs, elas cuidam, né? Então, nós somos responsáveis umas pelas outras. Então, há esse cuidado. Então, a madre, então, a gente recebe tudo aquilo que a gente necessita para a gente se cuidar. Então, não há uma necessidade da gente ir para a família para cuidar da própria saúde, a não ser que seja, assim, algo muito, assim, que a congregação não tenha como resolver, né? Que a família tenha que intervir. Mas mesmo assim, tem que ser algo muito especial, né? Isso ainda não, que eu lembre, nunca aconteceu, não. A gente se cuida mesmo dentro da congregação. Agora, tipo, da família, já aconteceu, teve irmãs que já tiveram licença e foram cuidar. Mas, assim, são casos muito especiais, são casos que são analisados, né? Também a irmã faz uma carta pedindo, a madre e o Conselho Geral analisam a situação. E se for o caso, é até levado ao bispo para ele dar a autorização dele. Então, é algo assim muito relativo, então é tudo muito bem analisado, né? Mas não é proibido. Se houver, de fato, a necessidade, então essa licença ela é dada. Sim, entendi. Aí nós temos alguns comentários aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, meu roteirista já me passou aqui. O padre Anderson disse que a senhora está indo muito bem, irmã. Fique tranquila, está com a mão do padre. Obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus, a Virgem Maria. Amém. Olha, tem uma mensagem, foi escrita por esse rapaz, né? O Marcos Alves postou o seguinte: sua mãe, através de Marcos Alves, disse que está orgulhosa e muito feliz e que Deus te abençoe. Amém, amém. Obrigada, mãezinha. E o Marcos, ele é meu primo. E eu gosto dele como filho, né? Eu o vi nascer. E assim, e a minha mãe,
A minha mãe, porque assim, nós nos distanciamos assim muito, foi quando eu vim para o Rio. E assim, ela não sabe a força que ela me deu, porque quando eu vim para o Rio de Janeiro, né? E aí ela foi me visitar, e aí a irmã já havia me dito que, porque o ano canônico, que é o primeiro ano de noviciado, ele é mais fechado, né? Para a candidata se voltar mais para a vocação. Então você não tem tanto contato com a família, a não ser que seja algo muito especial. E aí, minha mãe perguntou, falou assim, Kelly, tu vai aguentar ficar longe de mim? Não, ela perguntou assim, Kelly, a gente vai ficar quanto tempo sem se ver? Aí eu já dei logo um tempo bem mais estendido, né? Porque eu não sabia se era só um ano. Eu falei, mais ou menos uns 2 anos a gente vai ficar sem se ver. Aí ela, meu Deus, tu vai conseguir? Eu falei, eu não sei, vamos tentar, né? Aí ela foi e falou assim, gente, isso ela não sabe a força que ela me deu. Ela falou assim, você vai conseguir sim, porque eu vou rezar por você. Nossa, isso pra mim foi toda a força que eu precisava. Foi Deus que falou pela boca da minha mãe. Ai, que legal. Padre Anderson disse que está sendo muito esclarecedor. Louvado seja Deus. Então, irmã, existem congregações que não usem o hábito? Sim, existem. Existem até aquelas que antes tinham hábito e agora não tem mais, são as secularizadas, né? E assim, e tem também aquelas congregações que o hábito ele é opcional, que é só usa em uma determinada ocasião. Ou a irmã pode usar, em algum dia ela usa, outro dia ela não usa. É opcional. E também tem a congregação que as irmãs não usam hábito, usam roupa comum. Só que também não é qualquer tipo de roupa, né? São roupas... que não sensualizam o corpo. Agora a palavra me fugiu. Seriam roupas que não sensualizam o corpo, Isso. né? Porque você tem que mostrar mais reclusa, vamos dizer assim, né? Exatamente, que mostra que você te dê uma identidade, né? Uhum. Aí nada de calça jeans, camisa de malha. E assim, na sua congregação, vocês estão sempre com hábito? Na nossa congregação, sim. O hábito, ele é obrigatório e a gente usa o hábito todo o tempo. Tem gente que pergunta, e quando vocês vão visitar a família, vocês colocam a roupa normal? Não, a gente continua de hábito. E a gente estudando, né? E quando vocês vão para a faculdade, vocês vão de roupa normal? Não, a gente vai de hábito. A gente só tira o hábito para tomar banho e para dormir, só. Boa colocação, porque senão porque assim, tinha uma novela no SBT. Porque tem gente que pergunta se a gente dorme de hábito. Porque tinha uma novela no SBT que era, eu não me lembro agora qual era, que tinha um colégio de freiras, né? E aí as irmãs sempre iam dormir de hábito. Aí eu falei, gente, não é assim. Né? Porque assim, pelo menos o que eu já vi, né? O que a televisão mostra da vida das freiras, mostra uma visão muito deturpada, sim. Né? Não é exatamente aquilo que eles mostram. Né? E tem gente que pergunta se a gente apanha no convento. Tem gente que pergunta se a madre é malvada, se a madre bate na gente. Falei, não, nada disso. E a gente nem é obrigada a ficar no convento. Tem gente que acha que a gente nasceu no convento, que os pais obrigaram a gente a ir para o convento. Não, negativo, é tudo livremente. Você é livre mesmo. Você não é obrigado. Porque e a gente não apanha. Entende um pouco essa situação, porque as pessoas, como eu falei, a gente não tem um contato tão próximo das religiosas como dos padres. As pessoas imaginam coisas absurdas, como essa que a senhora falou, né? E aí, não tem, daqui a pouquinho tem comentário para ler para a senhora. Muitos acham que freira e madre é o mesmo grau. Qual a diferença? A senhora pode falar um pouquinho da hierarquia dentro dos conventos? Eu sei que deve ter alguma variação de acordo com a congregação, né? Sim, tem sim. Porque a madre, ela é um cargo. É um cargo, né? O cargo de madre e também ocupa uma hierarquia, né? No caso, é o topo, né?
E assim, tem muita gente que de fato, olha a madre, a madre, a madre. Às vezes a gente fica até meio assim encabulada, né? Fala, olha a madre, porque a gente, a madre tem a madre geral, né? No caso é a superiora geral, é a que dirige a congregação, né? E assim, eu digo que toda madre é freira, mas nem toda freira é madre. Graças a Deus. E assim, a madre, no caso, tem a de ser madre. Então, a madre em geral, né, é aquela que está no topo. Ela ocupa, né, o topo da hierarquia. Então, ela é a mãe de todas, né? Ela conduz todas, ela conduz o rebanho, né? Tem também a mestra de noviça, que a gente pode chamá-la de madre mestra, né? Que a mestra das noviças é a formadora das noviças, que acompanha, que forma, que orienta, né? E assim, há uma hierarquia dentro do convento, não porque a aspirante que chegou hoje seja menos importante do que a madre que está aqui. Não, essa hierarquia, ela existe para uma organização, né? Até porque a irmã que está chegando, ela não tem a experiência da noviça, a aspirante não tem a experiência da noviça, a noviça não tem a experiência da juniorista, não tem a experiência da professa perpétua, né? A juniorista é aquela que faz professa os votos simples, né? Sim. Para entender. Então, assim, a vocacionada, aquela que ainda está se namorando, né? Está conhecendo. Então, eu lembro até que quando que eu era postulante, que a gente foi numa palestra, né? As duas que estavam comigo eram junioristas e eu era postulante. Aí elas disseram nós somos noivas de Jesus, não sei o que, ela postulante, não sei o que. Eu falei, epa, eu já estou namorando sério com Jesus, tá? O relacionamento é sério. Então tem a vocacionada, aí vem a experiência, que já é uma experiência mais dentro da comunidade, né, junto com as irmãs. Aí, havendo a aprovação e a candidata querendo, aí vem o postulantado. E aí também, havendo a aprovação e a candidata quer, vem o noviciado. Aí depois do noviciado vem... E assim a hierarquia, né? Aspirantado, postulantado, noviciado, juniorato, aí a professa perpétua. Aí dentre as professas perpétuas, aí tem o conselho geral, né, e tem a madre geral. Ah, sim. A Anne tá... E assim, e tudo que a gente faz... Sim, As etapas de formação, Aninha Souza. Isso! Então, eu acabei de falar das etapas, né? É o vocacionado, né? Que no caso é o enamorar-se. Aí vem o aspirantado, postulantado, noviciado, juniorato e profissão perpétua. Assim, definitivo. Ah, sim. Vamos aos comentários aí. A Daiane Kelly disse, amiga linda Kelly, te amo. Minha amiga, eu também te amo. E eu queria muito também dar um abraço, que faz pouco tempo também que ela perdeu o pai. São amigas muito próximas. Quando eu fui, minha mãe mudou para Teresina, que eu fui, então elas eram nossas vizinhas. E assim, amigas muito, muito queridas. Que Deus abençoe e console a família dela, que perdeu o pai, né? Isso. A Dominga Salves disse, muito linda, minha filha do coração. Sim, ela é irmã da minha mãe. Daniele Reis disse, a minha rainha. Daniele Reis disse assim, a irmã Jaqueline tem a voz e é doce, já ouvi, que calma, saudades, minha prima. Ah, perdão. Sim, a minha prima Dani, faz muitos anos que a gente... Saudades. A Ana Rosa... Faz muitos anos que a gente não se viu, muitos anos mesmo. Quando essa pandemia acabar, a gente mata a saudade de todos, né? Se Deus quiser. Sim, a Ana Rosa disse, estamos rezando por você, para que você siga seu caminho, que nos orgulhamos muito.
Obrigada, prima. Eu também tenho muito orgulho da minha família. Eu amo a minha família. Amém, amém. Isso é bom porque as pessoas... Para mim, na nossa família, os primos são irmãos, crescemos juntos. Primos da nossa família são irmãos. E hoje em dia, irmã, como é que está a procura pelos conventos e monastérios? Então, há pessoas que acreditam que não há mais, né, essa procura. E tem gente que nem acredita mais na existência de freiras. E tem gente que pensa que toda freira é idosa, né? E ela já começou a ser freira idosa. Mas não é bem assim. Porque assim, aí também não dá, né? Pois é. Então, aí assim, porque assim, Deus, ele é sempre o mesmo, né? Deus, ele é sempre o mesmo. E se a gente vai para o convento, é o chamado de Deus. E Deus, na obra dele, ele não para. Então, ele está sempre a chamar. Agora, se disser que as vocações estão mais temerosas, aí eu posso acreditar. Mas assim, mas que o chamado continua acontecendo na mesma proporção, eu creio, né? Que são muitos, como aquela música, né? São muitos os convidados, né? Então, os convidados são muitos. Agora, os que respondem, aí que é meio, né, balanceado, porque não pode pensar muito, né? Não pode pensar muito, é se lançar e se entregar nos braços de Deus. Então, na minha concepção, o chamado, porque Deus, ele é perfeito, Deus, ele não falha, então o chamado continua acontecendo, as pessoas continuam sentindo, e há sim ainda muita procura. E nesse tempo de pandemia, claro que assim, nem tem como, né? Mas, assim, sempre tem gente procurando, tem meninas interessadas. Tem aquelas pessoas que, assim, mas isso existe ainda, que nem uma vez quando eu fui visitar minha família, que eu estava... Tinha duas moças sentadas na porta, e aí quando eu passei, elas me acompanharam, assim, com o olhar e com a boca aberta. E aí quando eu terminei de passar, eu só ouvi quando uma falou assim, nossa, corajosa. Então, assim, não é algo de outro mundo, é um chamado de Deus, gente. E assim, quando a gente sente algo inexplicável, não tem como dizer com palavras. Então, para mim, esse chamado, ele continua acontecendo na mesma proporção, né? Aquelas pessoas que Deus escolhe para trabalhar na messe. E quais são as exigências, né, falando dessa questão dos conventos e monastérios? E a gente tem, acredito eu, que nós temos muitas meninas aí que, quem sabe, esteja naquela dúvida e a gente ajuda, né? E quais são as exigências para ingressar na vida religiosa? Assim, a senhora pode falar de modo geral? Então, a primeira delas, e que é uma... Da sua congregação, perdão. Cortou um pouquinho. Não, a senhora pode falar de modo geral tá. Então, assim, da sua congregação. Sim, eu posso falar de modo da minha congregação, né? Porque talvez outras tenham outras exigências, né? Mas assim, o que é mais necessário é você sentir o chamado. Você ter o chamado, sentir o chamado no seu coração para a vida religiosa, né? Ter uma saúde, não vou dizer uma saúde perfeita, porque ninguém tem uma saúde perfeita, que te dê liberdade para trabalhar, para se entregar. Você ter tô vendo aqui um comentário, você estar disposta você estar disposta a largar aquilo. Sim, a Williane. Então, você largar aquela vida, a vida que o mundo oferece, para abraçar aquela vida que a vida religiosa oferece, né? O entregar-se para o outro, o entregar-se, o abandonar de si para se entregar para o outro. Então, o principal motivo para
entrar para a vida religiosa, na nossa congregação, é esse despojar-se, é esse entregar-se, essa vontade de doar-se. Saúde para isso, saúde mental, saúde física, né? E assim, e no mais, é acréscimo, assim, a congregação ela vai te ajudando, né? Sim. E qual é a diferença de vida ativa e contemplativa? Então, a vida ativa, como o nome já diz, né? Ativa. Então, você está na atividade, você está com as pessoas, você está na missão, você sai, né? E a vida contemplativa é aquela vida mais interna, digamos assim. A vida ativa são aquelas congregações que têm a vida fora, né? Trabalha com as pessoas, tem missão, saem, viajam, tudo. E as monjas, no caso, as que vivem enclausuradas, são de vida contemplativa, ou seja, elas não têm esse trabalho ativo fora, né? E o que não quer dizer que não são missionárias, porque elas estão ali, mas elas estão sustentando o mundo com a oração delas. E elas têm o trabalho delas interno, né, dentro do convento. E estão em oração constante pelo mundo inteiro, né? E assim, e a nossa congregação eu vejo como assim algo muito privilegiado, muito completo, né? Não que as outras não sejam, né? Ninguém me interprete mal, não que as outras não sejam, mas eu vejo assim a minha congregação, né? Porque a gente é tanto vida ativa como vida contemplativa. Então a gente é semi-clausura. Temos a nossa clausura, temos a nossa vida de oração, nós somos de vida monástica, porém nós temos também esse trabalho diretamente com as pessoas, trabalhamos na pastoral, temos a creche, escola, e a gente tem esse trabalho junto do povo, né, direto com as pessoas, ou seja, nós somos servas dos pobres, irmãs carmelitas descalças, servas dos pobres do Brasil. Então, a nossa vida ativa é esse serviço ao nosso irmão diretamente. Sim. Né? A senhora pode falar um pouquinho dessa questão da clausura, porque é uma outra coisa que mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Aqui todo mundo pensa que a irmã fica numa cela, lá fechada, só rezando, uma coisa bem medieval, né? Que na verdade não é assim, né? Não, de jeito nenhum. Porque se a pessoa está na clausura, a irmã está presa. A gente não está presa, a gente está livre. A gente está livre. Porque a gente está nas mãos de Deus, a gente está nas mãos do amado. E tipo assim, a nossa clausura não é uma prisão. A nossa clausura, digamos assim, que é um momento de intimidade nosso com Deus e também um momento de fraternidade com as irmãs. Porque na clausura, só as irmãs têm acesso, outras pessoas não, só as irmãs. Então, há os atos de comunidade entre as irmãs, recreio, brincadeira, e tem também os momentos de oração, e assim vai, são os momentos fraternos, né? E não é aquela coisa freira, não é aquela coisa que fica o tempo todo ali. Não, não é isso, não. A gente trabalha, a gente come, a gente dorme, a gente toma banho, a gente reza, a gente brinca, a gente conversa, a gente varre, a gente lava, a gente passa, a gente cozinha. É muito bacana. Nós temos algumas perguntas aí. A gente tem uma pergunta que foi feita lá no início, mas como eu falei que no finalzinho a gente perguntava, né? Perguntaram a Williane Sena, perguntou por que o seu nome é Jaqueline. Porque existe, acho que algumas congregações que você tem o nome, usa o nome de batismo, outras não. Como é? Então, geralmente no Carmelo, né, de clausura, né, elas trocam os nomes. Então, na nossa congregação, antigamente, as irmãs trocavam o nome, né, então era algo que já acontecia. Mas hoje é opcional, né. O que acontece? Por exemplo, o meu nome de batismo é Jaqueline Maria da Silva Santos. O meu nome religioso é Irmã Jaqueline Maria do Puro Amor Misericordioso de Jesus. Sim. E assim, o Maria, se você já tem Maria, você permanece. Se você não tem Maria, você acrescenta. Porque o nome religioso pede Maria, né? Até porque Maria
é o nosso grande exemplo. A gente tem que se espelhar em Maria para seguir a nossa vida religiosa. Maria é o nosso grande modelo, né? E assim, tem irmãs que têm um nome assim muito assim, que não tem nada a ver, né? Aí ainda muda. E se ela tem um desejo de... A pessoa já entra com um desejo de ter um nome religioso, então ela conversa com a madre, com o conselho, e então o consentimento é dado para ela mudar ou não. Se for algo sano, né? For algo que convenha, aí sim. E como é que é a senhora pode falar assim, de modo bem breve, né? A rotina, né? Como é a rotina, daí, vamos ser mais específico, do seu convento? Então, a gente acorda, né? Até, assim, a gente faz, quase tudo a gente faz em comum, porque assim, o ser religiosa também é o viver a fraternidade. Então, no despertar, o despertar já é comunitário, né? Então, todas despertam no mesmo horário. Uma irmã é responsável cada semana para despertar, tocando o que a gente chama de matraca. E tem todo um ritual, né? E aí a gente levanta, a gente tem um tempo de fazer a higiene, fazer tudo e tal. E aí, tal hora, todas têm que estar na capela para fazer a primeira oração, né? Que é a oração das laudes. Que assim, varia. Às vezes, ou a gente vai para a capela para fazer a oração das laudes e leituras, ou a gente vai à missa, porque depende muito da realidade da paróquia, onde a gente está, da realidade do trabalho, da casa. Aqui, por exemplo, a gente vai para a capela. Na maioria das casas, sim, na casa geral, elas vão para a missa. Né? E aí, não, reza primeiro, depois uma missa. Reza laudes, e aí a oração da manhã. Ok. E aí depois a gente desce todas, toma o café em comum, cada uma tem o seu lugarzinho no refeitório, hierarquicamente, né? Aí todas têm, aí entra, faz a oração, e aí é dado o bem-digamos, que aí nas refeições, dá o bem-digamos, que é o recreio, né? Que a gente conversa, conta piada, então a gente toma as refeições conversando, né? E aí saiu da refeição, então cada uma pega o seu trabalho, porque os trabalhos são divididos, né? Para não pesar para ninguém. Então cada uma vai para o seu trabalho. Na capela o Santíssimo é exposto, cada uma tem uma hora de adoração, cada uma tem o seu horário. E depois, 11h30, meio-dia, a gente reza hora média, que também é em comum, todas vão para a capela para rezar a hora média. E depois todas descem para o almoço. Detalhe, saindo da refeição, aí você já fica em oração. Não é permitido você ficar batendo a matraca, né? Falando, tá, blá, 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 blá. Você vai estar mais em oração. Embora seja difícil ficar calada, né? Mas é mais uma vida mais de oração. A hora de falar, a hora do bem, digamos. E aí, saindo da hora média, a gente vai pro almoço, que também é o mesmo processo do café da manhã, né? O bem, digamos, tal, todas almoçam juntas. E saindo, aí cada uma pega o seu trabalho novamente, e tem casas que há a possibilidade de expor o Santíssimo pela manhã e à tarde, que tem muitas irmãs, então tem como dividir o dia inteiro para o Santíssimo estar exposto, né? E aí também, no fim, tem um horário, cada uma tem uma hora também para estudo e leitura espiritual. Ela divide, né, essa uma hora em leitura e estudo. Leitura espiritual e estudo. E aí, 5h30, a gente vai e reza as vésperas, também em comum, todas rezam as vésperas. E aí, terminando, a gente desce para tomar a ceia, também, mais uma vez, bem digamos, né, aquela conversa toda, e terminando a ceia, então todas ajudam a arrumar a cozinha, a arrumar o refeitório. E aí, terminando essa arrumação, que a gente faz também rezando, a gente reza um terço, né, e do Rosário da Gruta de Lourdes. E aí, terminando de arrumar o refeitório, arrumar a cozinha depois da ceia, aí a gente tem mais um momento de recreio. Aí nesse recreio, esse recreio é mais descontraído, né? Porque no refeitório a gente só conversa. E aí conta piada e ri e tal. Agora, nesse recreio, depois da ceia, que é na sala de comunidade, a gente fica mais solta, né? E a gente dança, a gente brinca, a gente joga. E aí é um recreio mais descontraído. E aí terminando, né? Isso também tudo com oração. Aí terminando,
Aí todas para a capela, né, para rezar completas, e aí depois silêncio total, né, só mesmo em último caso você vai e fala, e aí você vai dormir. E aí depois no outro dia, novamente. sim. E assim, e o interessante, eu acho isso muito interessante, uma coisa que é pessoal, é minha, né? Que assim, às vezes a gente fala assim, isso é uma coisa que cai na rotina, dá um tédio, aquela coisa, todo dia a mesma coisa, isso. Mas assim, eu digo pra você, Renan, que Roberta aqui, assim, é sempre a mesma coisa. Eu digo, a nossa, aquela rotina, né, fixa. Só que nunca que um dia é igual ao outro. Todo dia tem a sua novidade, né? Todo dia tem a sua novidade e todo dia é novo. Assim, você não tem, às vezes a pessoa pensa, isso todo dia, fazer isso todo dia cansa. Mas não, isso não acontece. Isso é o que só explica a graça de Deus, né? Isso não acontece. Bom, as minhas perguntas foram essas, ainda tem mais um tópico que é mais pro finalzinho. O Paulo, que é meu irmão, está aqui acolhendo comentários, perguntas. Se alguém que estiver assistindo a live quiser fazer alguma pergunta para a irmã, né, irmã? Pode. Aí, ó. Não, mas a gente... Olha, gente, cuidado, é uma religiosa. Cuidado com a pergunta. A Sônia Andrade disse que é interessante esse esclarecimento sobre o nome religioso. Ela não sabia. Sua irmã Maria Antônia diz que te ama e que a Sofia está mandando beijos para a tia. Oh, meu Deus, Maria Sofia tem 2 anos de idade. Nós temos uma conexão muito linda. Minha sobrinha e filha da minha irmã. Também amo vocês. Muito, 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 muito. Beijo. A Arlete Cavalcante diz: não tenham medo de responder o chamado de Deus. Olha, ela já está... A irmã Arlete, ela é a vice-madre da nossa congregação. Então é a irmã Arlete. Chefe. Tem alguma pergunta aí? Não, por enquanto não tem pergunta. Irmã. Ainda bem. Agora a senhora fica à vontade de fazer um convite para as moças que estão nos assistindo, aquelas que estão assim meio duvidosas, temerosas, né, ou ansiosas com relação ao chamado à vida religiosa. Hoje, o dia da senhora 2 vezes, né? Que é o seu dia de tempo de ordenado. Sim. De consagrada, né? Noviciado. De noviciado, perdão. E dia que é dedicado no mês de agosto às vocações religiosas. Aí fique à vontade. Obrigada. Então, tenham medo. Não tenham medo. O único medo que você deve ter é de não responder ao chamado de Deus. É de não viver a vocação que Deus chama cada uma de vocês. Se você sente o chamado, se você sente o desejo, é porque alguém implantou no seu coração. É porque Deus quer você. Antes de você querer, Deus já quis. Então, se Ele está te chamando, então não tenha medo de responder. Porque vocação, a palavra vocação, ela é dividida em 2, né? Vocação. Chamado de Deus, ação é a resposta daquele que é chamado. Então, se Deus te chama, não tenha medo, porque nada nesse mundo vale a pena a gente trocar por aquilo que é eterno, que Deus nos oferece. E assim, às vezes as pessoas falam, mas você vai ter coragem de deixar a sua vida, você é tão nova, você é tão jovem, você é bonita, você é inteligente, você que não sei o que, Eu já falei, né, Deus, você não tem que ser feio, velho e burro para servir a Deus, né? Verdade. Então, se você dá para Deus e o que você recebe não está escrito, é muito mais.
é muito maior. Embora você dê toda a sua vida para Deus, respondendo ao chamado da sua vocação, o que você recebe não está no gibi. O que você recebe, não tem como você dizer por palavras, o que a gente recebe é muito mais. Muito, 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 muito mais. Porque é bem verdade, né? Deus, ele não se deixa vencer em generosidade. Ele está sempre a cuidar de nós e a cuidar daqueles que a gente também olha, né? A cuidar daqueles... Tipo, você deixou a sua família? Não, eu não deixei a minha família. Eu abracei o chamado de Deus. Ah, você deixou o seu trabalho, você deixou seus amigos. Não, eu não os deixei. Eu abracei o chamado de Deus. Eu não os deixei. O fato de eu não estar mais perto fisicamente não quer não quer dizer que eu os deixei. Pelo contrário, a gente está longe, tipo, isso aconteceu com a minha família, e assim a gente percebeu, porque houve o distanciamento físico, mas os laços afetivos se estreitaram mais ainda. Porque também a gente consegue ver melhor também a sublimidade, a gente consegue ver melhor, porque a gente está tentando ver com os olhos de Deus. E a gente está entregando, mas a gente está recebendo muito mais. Então, você que sente o chamado, não tenha medo, não pense no que você vai deixar. Olhe para o que você vai abraçar. Olhe para o que você vai receber. Que é muito mais, é muito maior. Vale muito a pena você deixar o que é transitório para abraçar o que é eterno. E sem forças, como São João da Cruz, sem força, deixar-se aprisionar pelo amado, pelo mais belo amado que é Jesus. Ah, sim. E aquela questão... Deixar-se ser prisioneiro. Como é que se fala? A senhora até comentou comigo que a senhora também tem direito a visitar, né, a sua família em determinados tempos, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu vou virar religiosa, eu esqueço que eu tenho família, minha família são as minhas irmãs de congregação, e a verdade não é assim, né? Você pode continuar tendo... Não é assim. Inclusive muitas mães sentem o receio de deixar as filhas responderem ao chamado porque pensa que não... Né? Tipo, então, na nossa congregação, eu posso falar pela nossa congregação, não é assim. A gente costuma dizer que a família, ela não perde a filha, ela ganha novas filhas, né? Porque as famílias, elas passam a se unir mais, né? E assim, e a gente tem, sim, no caso, uma vez ao ano eu posso visitar minha família. Agora, é claro que tem aquela de que vê a necessidade, né? E a possibilidade. Se é possível eu ir todos os anos, eu vou todos os anos. Tem um ano que acontece que eu não posso ir, então não tem como eu ir, então eu não vou. Então eu vou entender minha família, se minha família não entendeu, vou conversar com ela, ela vai entender, e entendendo ou não vai ser assim, né? Mas a gente não corta. Se a gente mora no mesmo local, se é possível, a família pode visitar uma vez no mês, tem um dia em um horário dedicado à visita, né, uma vez no mês, a família pode visitar a irmã, e a irmã pode visitar a família uma vez ao ano. E tipo, caso aconteça de você... Porque já aconteceu, ao menos comigo aconteceu. No ano passado eu fui visitar minha família 2 vezes, embora a segunda vez que eu fui foi por um motivo triste, né? Porque primeiro eu fui para visitar mesmo, foi aquele momento de descontração, de visita, matar a saudade e tudo. E é que tem um tempo, né, que a gente fica no máximo 15 dias visitando a família. Assim. Quando foi houve o falecimento dos laços, a gente não abandona a família, a gente não se separa. Eles se estreitam mais ainda, a gente se une mais ainda, o amor cresce mais ainda. Ah, sim. Alguém está rogando bênçãos, deixa eu ver se eu consigo pegar. É sua irmã, a irmã, deixa eu pedir aqui para o meu irmão pegar, que a irmã colocou algum comentário aqui, eu não estou conseguindo ver pelo celular. A irmã Arlete Cavalcante, Padre Anderson, temos
Agradecemos. Consegui agora ler. Padre Anderson, só temos a agradecer por essa oportunidade. Que Nossa Senhora do Carmo abençoe a todos. Alguém está falando que o áudio não saiu. Isso, a gente agradece mesmo. A Bárbara, o áudio não saiu. A Bárbara, coloque qual foi o áudio para a gente poder repetir. Depois a gente vai colocar, né, Paulo, esse vídeo vai ficar disponível no Facebook e depois nós vamos disponibilizá-lo no YouTube, para quem quiser. Também vai ficar disponível no YouTube da Paróquia São Francisco de Assis. Sigam-nos no YouTube. Irmã, a senhora fique à vontade. Não temos mais assim, perguntas a fazer. Está todo mundo encantado, a gente vê vários coraçõezinhos subindo, muita gente dizendo que foi muito esclarecedor, foi muito bacana. Agradeço, né, a oportunidade também. E a senhora fique à vontade de fazer uma oração, né, para a gente fechar essa live. É minha primeira vez fazendo live e, assim, gostei muito de com a senhora, que a gente vai ter um papo muito agradável, e aí a gente já escreveu alguma coisa aqui, já vai me contar. Sim. A Sônia Andrade é uma paroquiana lá da nossa paróquia, né? A irmã Jaqueline, sua serenidade traz a paz de que tanto precisamos. A sua palavra nos traz a convicção de que podemos servir mais a Deus, afinal, recebemos tanto dele que nos ama incondicionalmente. Nossa, a Sônia Andrade falou bonito. Pode ficar à vontade, irmã. Amém. Fico muito feliz de poder passar, né, Deus, né, muito feliz mesmo, porque é isso que Deus nos chama, né. Sim. A senhora deu 36 dispositivos conectados, né? 36 dispositivos conectados nessa live. Olha que bacana. Louvado seja Deus. Isso. Então, você pediu para fazer uma oração, né? Então, a Assunção da Nossa Senhora, né, que a gente vai celebrar amanhã, né? Que é no dia 15, mas o Brasil passa pro domingo, né? Depois do dia 15. E assim, eu gostaria de cantar uma música, porque canta reza 2 vezes, isso né? Isso que eu me pedir também pode depois. Aqui. Que assim, é uma música que é da Adriana, né? Colo de Mãe. Ela fala muito. Ai, deixa eu ver aqui como que eu faço com o fone. Ai. Espero que saia direitinho. Deixa eu levantar aqui a manga. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singela de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, pedir que pode me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que teu plano em mim possa realizar
sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, então que a gente não tenha medo, maravilhoso, de fechasse os olhos no colo da mãe. Irmã Kelly A gente Perini. abandonar no colo da mãe e ser um pouquinho, né, do que Maria é. Sim, sim. Belíssima voz, irmã. Muito bonita mesmo. Deus abençoe e São Brás preserve essa voz linda que a senhora tem. Tem vários elogios durante o tempo. Que Deus abençoe a todos nós e nos conduza. Irmão, muito obrigada por abrilhantar a nossa noite de sábado, trazendo assim, o chamado de Jesus, né? O caminhar como Maria, para a gente aprender a matar um pouquinho da sede que a gente tem a respeito das religiosas. Alguma mensagem do Padre Anderson? Tem mensagem do Padre. Me agradecer pela oportunidade e pedir para abençoar toda a congregação. O Padre Anderson agradece a oportunidade e que Deus abençoe a toda a congregação. Tá? Agradeça a irmã. Amém. A gente que agradece muitíssimo também. A irmã, cadê o nome da irmã? Irmã Arlete, por ter permitido que a senhora fizesse essa live, né? Como eu falei, para esclarecer todos nós. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Oi? Amém. E que, como diz aqui no finalzinho da música, né? Quero tentar ser do que Maria é. Isso. Muito obrigada, que São Francisco abençoe a todas e Nossa Senhora do Carmo sempre esteja com todas. Amém, irmã. Boa noite. Amém. A todos. Um abraço fraterno de toda a congregação. E boa noite a todos. Obrigada pela participação. Um abraço carinhoso, fraterno, que Nossa Senhora os conduza sempre. E não tenham medo de responder o chamado de Deus. Não tenhas medo, eu te amo, meu filho, não tenhas medo. Não tenham medo. Tchau. Paz e bem. Com Deus. Muitas bênçãos. Paz e bem. Amém. E muito obrigada a todos que estiveram conectados com a gente, né? E uma boa noite a todos. Tchau. Boa noite, tchau.